Você sabia que existe uma regra do Supremo Tribunal Federal que, apesar de bem curtinha, tem um impacto gigantesco no caixa de cada cidade e estado do Brasil? Pois é. E ela mexe diretamente com o salário de milhares de servidores. Então, bora entender direitinho que regra é essa e por que ela é tão importante. A grande questão é essa. Uma prefeitura pode, por lei, amarrar o salário dos seus servidores a um índice federal, tipo um índice de inflação? Poxa, à primeira vista parece justo, né? Uma forma de proteger o poder de compra de todo mundo. Mas, olha, o Supremo Tribunal Federal tem uma visão bem diferente. E aí que a coisa fica interessante. Então, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender a regra principal e o porquê dela existir. Depois, vamos ver como isso funciona na prática, com um exemplo real envolvendo o salário dos professores. E no final, a gente fecha com um resumão para não esquecer de nada. Vamos lá, direto ao ponto. Qual é, afinal, a regra do jogo que o Supremo estabeleceu? Ok, mas antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma súmula vinculante. Pensa assim, isso aqui não é uma sugestão, não é uma recomendação, é uma ordem com força de lei. Quando o STF baixa uma súmula vinculante, todos os juízes, prefeitos, governadores, enfim, todo mundo na administração pública é obrigado a seguir. É o jeito de uniformizar as decisões no país. E aqui está o texto, direto e reto. A súmula vinculante 42 basicamente diz que é proibido, é contra a Constituição, amarrar o aumento de salário de servidores de estados e municípios a índices federais. Simples assim. Sem brecha, sem talvez, a regra é clara, esse tipo de vinculação automática não pode acontecer. É importante a gente sacar que essa decisão não veio do nada. Ela foi pensada com um objetivo muito claro: proteger a grana, a autonomia financeira dos municípios e dos estados. E essa palavra, autonomia, é a chave de tudo. Certo, a gente já entendeu a regra. Mas por quê? Por que essa regra existe? Qual é a lógica constitucional por trás dessa proibição toda? A resposta, gente, está no coração do nosso sistema de governo, o tal do Pacto Federativo. A nossa Constituição garante que estados e municípios tenham liberdade para gerenciar o próprio dinheiro. Se o município amarra os salários a um índice federal, é como se ele entregasse a chave do cofre para o governo federal. E isso fere de morte essa autonomia. Pensa bem, a realidade econômica de uma cidadezinha lá no interior do Ceará é completamente diferente da realidade de uma capital como Curitiba. Então não faz sentido usar o mesmo índice nacional para reajustar salários nos dois lugares. A súmula garante exatamente isso, que cada prefeito, cada governador possa tomar suas decisões com base na sua própria realidade, no seu próprio orçamento. Ok, já entendemos a regra e o motivo. Agora vamos ver como isso se aplica no dia a dia, porque é aí que as coisas ficam ainda mais claras. Olha só que detalhe importante. O texto da súmula usa a palavra reajuste. Aí alguém poderia pensar, mas a revisão geral anual, aquela que é para todo mundo só para repor a inflação, é outra coisa. Só que não. O STF já bateu o martelo e disse que a proibição vale para os dois casos. O que importa é o princípio da autonomia, e não o nome que se dá para aumento. E para não ficar nenhuma dúvida, vamos pegar um caso real, um caso de enorme repercussão que foi parar lá no Supremo. A pergunta que chegou lá era a seguinte: uma prefeitura pode criar uma lei dizendo que o salário de todos os professores da rede, até mesmo daqueles que já ganham acima do piso, vai ser reajustado todo ano, automaticamente, usando o mesmo percentual de reajuste do piso nacional da educação? A análise do Supremo foi assim, cirúrgica. Primeiro, eles viram que o piso nacional é atualizado por critérios federais, lá do Ministério da Educação. Segundo, esses critérios não têm nada a ver com a saúde financeira de cada município. Portanto, usar esse índice como um gatilho para dar um reajuste automático para toda a categoria de professores viola a súmula 42. O ponto é, o piso é uma garantia mínima, ele tem que ser pago, mas ele não pode ser um índice de reajuste automático para toda a carreira. Bom, chegamos ao final da nossa conversa. Vamos então amarrar todas as pontas e fazer aquele famoso resumo da ópera. Para não esquecer nunca mais, vamos resumir tudo em 3 passos bem simples. Passo 1. A proibição. É proibido amarrar salários de servidores de estados e municípios a índices federais. Ponto. Passo 2. Um motivo. Isso existe para proteger a autonomia financeira de cada lugar. E o passo 3. A aplicação. Essa regra vale para tudo. Reajustes, revisão geral anual e até mesmo para o caso do piso dos professores, usado como gatilho de aumento geral. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A súmula 42, sem dúvida, protege a saúde financeira dos municípios.
Mas ela também abre um debate maior, né? Qual o equilíbrio certo entre a autonomia de um prefeito para cuidar das contas e a busca, que também é legítima, por salários mais justos e padronizados em todo o país? É uma pergunta complexa que fica aí para a gente pensar. Valeu pela companhia e até a próxima.